Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa quarta aula da disciplina de Máquinas Térmicas 1. Hoje eu vou falar sobre fornalhas e queimadores. Tá? Então a gente vai entrar um pouco mais adentro da parte de queima dentro de uma caldeira. Então, a princípio, vamos conversar sobre os equipamentos que nós temos, né, dentro desse componente macro que costumamos chamar de caldeira. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito comum na indústria a gente chamar tudo isso aqui de caldeira, todo esse desenho, né? De caldeira. Então, a rigor, nós vamos ter dentro da caldeira a parte de fornalha, né, os queimadores estão aqui dentro, então é isso que a gente vai ver hoje. Eu vou dar uma revisada nessa parte toda aí que eu já passei em outras aulas, só para ficar bem claro o que a gente vai ver. Né? A caldeira em si, né, a gente chama todo esse componente de caldeira, todos esses equipamentos, mas a caldeira em si é composta pela parte responsável pela mudança de fase. Então, é o meu tambor separador de vapor, e minhas paredes d'água, né? Então isso aqui seria a minha caldeira em si. Daí eu tenho depois, dependendo do tipo de equipamento, né? Eu posso ter um superaquecedor, onde o vapor sai do meu tambor separador e ele retorna para dentro da caldeira dessa área de queima, né? Para superaquecer o meu vapor. Eu posso ter o economizador que vai pegar a minha água de alimentação e aquecer usando o calor residual dos gases de combustão antes de jogar no meu tambor separador, né, antes de entrar de novo no ciclo. E eu posso ter aquecedor de ar também, muito comum, que eu vou aquecer o ar atmosférico antes de colocar na câmara de combustão. Né? A fornalha em si vai ser a nossa câmara de combustão, né? Vai ter os equipamentos associados com a combustão, mas aqui está a nossa fornalha. Eu vou apresentar um vídeo onde mostra mais ou menos o funcionamento. Isso aqui é uma forma de revisão de uma caldeira, né? Um vídeo de um fabricante, para a gente ver mais ou menos os equipamentos e o passo a passo. É muito importante que vocês entendam os componentes, né, os equipamentos que a gente tem ali dentro desse gerador de vapor, vamos chamar ele assim. Vai ter uma aula dedicada só a isso, mas é sempre bom cada aula reforçar um pouquinho para ter bem fixo, né, bem firme o que eu tenho, os equipamentos que eu tenho, o que cada equipamento faz, ok? Então aqui é uma caldeira de um fabricante. Vamos colocar desde o começo o vídeo. Então esse é o equipamento, né? A gente pode ver aqui, se vocês estão conseguindo ver o mouse, uma esteira que vai me trazer o combustível, né? Eu tenho esse prédio aqui com vários andares que é a caldeira mesmo, que a gente chama, né? E essas tubulações que estão aqui pela parte da direita são por onde vai passar os gases, né? Vai circular os gases depois. Eu tenho alguns equipamentos para reaproveitar essa energia, o precipitador eletrostático, né? Que vai retirar um pouco das cinzas antes de enviar pela chaminé. Mas vamos então passo a passo aqui. Como é que é feita a alimentação da água? Né? Eu tenho meu tanque de alimentação, né? Que vai pegar uma água desmineralizada, uma água tratada. Então eu tenho que ter nessa minha planta térmica, geralmente eu vou ter uma estação de tratamento de água, né? Daí a água vai descer por esses tubos de alimentação e passar pelas bombas, né? A bomba de alimentação. Essa bomba vai levar a pressão e colocar dentro do meu sistema. Né? Aí todo o conjunto de válvulas, parte de... Depois a gente vai ver melhor. É, a minha água vai entrar no economizador, né? Para pré-aquecer ela. Então, vocês veem que esses trocadores de calor, eles estão dentro daquela parte que eu mostrei no começo, que ficava na direita da caldeira, né, por onde os gases de combustão vão passando depois e vão deixando um pouco de energia térmica, né, antes de sair pela chaminé, ok? Então eu tenho aí um economizador para aquecendo essa água e ela vai entrar daí no tambor separador de vapor. Qual o objetivo desse equipamento, desse componente? Ele é um tubo, um tubulão, na horizontal. Na parte inferior desse tubo eu vou ter água líquida, na parte superior vapor. Então é bem explicativo o nome, né? Separador de vapor. Então eu tenho uma mistura bifásica ali dentro, né? Líquido-vapor, vapor por diferença de massa específica, né? O vapor vai ficar pela parte superior,
e o condensado na parte inferior, né? O líquido saturado na parte inferior. Mas por enquanto a gente está só enchendo, vendo o vídeo de como encher essa caldeira de água, né? Ela ainda não está em operação. Então eu encho primeiro o tubulão, depois essa água ela vai descer pela parede d'água por diferença de gravidade, né? Que são esses tubos. Estão saindo pela parte inferior do meu tubulão. Essa água ela vai lá embaixo, vai encher toda a caldeira, né? Toda a parede da caldeira são esses tubos de parede d'água. Daí aqui dentro vai ter a queima na minha fornalha, onde eu vou ter a mudança de fase, minha água vai virar vapor e vai subir por diferença de uma específica diferença de densidade, né, que a gente chama, lá para cima, para o tubo separador de vapor novamente. Então essa água desceu por gravidade e vai subir também por diferença de massa específica porque ela evaporou. Tá? Aqui eu tenho ventiladores. Esses equipamentos aqui embaixo são ventiladores forçados. Eles estão puxando o ar atmosférico, jogando nesse meu trocador de calor aqui, que é o pré-aquecedor de ar. Né? Esse pré-aquecedor de ar ele vai aproveitar depois que a caldeira estiver a minha usina estiver em operação, né, eu estiver queimando combustível aqui dentro, vai aproveitar calor residual dos gases para pré-aquecer esse ar atmosférico. Esses dois são ventiladores forçados, ok? Eles estão forçando ar dentro da minha câmara de combustão. Né? Não só aí, a gente vai ver que vai ter ar primário, ar secundário, às vezes ar terciário, né? Mas a princípio, vamos simplificar, falar só isso, né? Esse ventilador forçado ele está jogando o ar, insuflando o ar ali dentro da minha caldeira. Então, aqui vocês podem ver que tem alguns furinhos dentro dessa minha caldeira, né? Ali são queimadores. Geralmente a gente vai ter andares de queimadores diferentes. Então eles vão estar localizados em andares dessa minha caldeira, distintos. Ok? Então quando eu ligo a caldeira, eu vou às vezes ligar primeiro alguns andares, depois em operação plena eu ligo todos, né? A combustão se dá nesses queimadores, como a gente vai ver. Não vamos entrar no mérito de que tipo de caldeira é, que tipo de queima é, isso a gente vai ver nessa aula. Então, o ar ele entrou, está ocorrendo a queima, daí a gente vai ter o aquecimento, né, ó, os queimadores ali, né, ingestando combustível, a gente vai ter o aquecimento da água virando vapor, superaquecimento, né, esses componentes todos a gente vai ver na próxima aula, né, o que é o superaquecedor, reaquecedor, em mais detalhe, a gente já viu em alguns exercícios, a gente vai ver com mais calma. Daí os gases de combustão vão passando pelos trocadores de calor que a gente comentou anteriormente, para pré-aquecer a água de alimentação ou o ar que vai entrar na câmara de combustão. São dois circuitos separados, pessoal. Eu já comentei isso, né, em outras aulas. Eu tenho o circuito de água, vapor, e o circuito de combustível, ar e gases de combustão. Né? Eles não se misturam. Eles entram em contato através dos trocadores de calor, mas eles não se misturam. Então, esse circuito que eu estou vendo aqui externo, né, externo que eu digo dos tubos, né, ele está acontecendo por dentro da caldeira, por dentro da minha fornalha, e passando pelos trocadores de calor, pela parte externa, é a da queima e dos gases. Né? Daí depois eu vou ter esses gases entrando no meu precipitador eletrostático, onde eu vou ter esses gases aderindo, né, a cinzas leves aderindo nesse precipitador para não sair pelas chaminés, certo? Então eu vou ter duas parcelas de cinza que a gente vai ver um pouquinho mais na frente nessa aula. As cinzas pesadas elas vão caindo, né? Elas saem pelo fundo da minha fornalha e as cinzas leves elas são arrastadas pelos gases de combustão. Aqui a gente tem os outros trocadores, né? Superaquecedor, reaquecedor, se for o caso, né? Que a gente vai ver com mais calma. Daí depois do superaquecedor, esse meu vapor vai para a turbina. Né? Se for o caso de usar uma turbina, se for um processo industrial, eu posso ter geração de vapor saturado para usar na indústria têxtil, na indústria de alimentos. Né? Com certeza não seria uma caldeira dessa magnitude, desse porte. Né? A gente geralmente daí usa umas caldeiras flamotubulares. Nem sempre, mas geralmente flamotubulares, né? Menor porte.
Isso tudo depende também da ordem de grandeza que vai utilizar de vapor, né? Aqui, passando pelos precipitadores eletrostáticos, esses fundos afunilados são para extração de cinza, né? Tem uma base cônica ali. Aqui, a gente tem os ventiladores induzidos, então eles criam depressão dentro da caldeira. A caldeira opera em depressão na parte dos gases, geralmente, dentro dela. Tá? Então esse ventilador induzido está puxando os gases de combustão para jogar pela chaminé. Então eu tenho um ventilador forçado que está empurrando o ar para dentro e o induzido que está puxando. Então é bem comum ter esses dois ventiladores na parte de tiragem, dependendo do tamanho do porte da minha caldeira. Né? E assim a gente fecha o nosso ciclo, né, de gases e queima. Então a caldeira na parte do circuito de queima e gases trabalha em depressão e, obviamente, né, na parte de água e vapor ela trabalha em pressões elevadas. Né? A gente quer atingir temperaturas elevadas e antes de colocar esse vapor na turbina, né, então a gente vai operar com pressões e temperaturas o mais elevado que nossos equipamentos permitem. Né? O limite geralmente disso vai ser o próprio o limite disso, né, da temperatura é o próprio tubo, porque geralmente a queima vai estar em temperaturas elevadas, né? Então, dependendo do meu combustível, eu posso estar trabalhando com temperaturas na minha fornalha de 1.600 graus. A temperatura de fusão do ferro ali é 1.530, né? Então, do aço, dependendo do teor de carbono, ela baixa bastante disso. Se for só aço, ferro, carbono, eu posso colocar elementos de liga para aumentar essa temperatura de fusão. Mas mesmo assim, a temperatura dentro dos tubos, ela vai ter um limite de operação que vai ser muito abaixo desse 1.600, né? Eu não posso estar operando com o meu metal próximo à temperatura de fusão dele. Então vamos lá. Voltando ao tema da aula. Fornalha, depois dessa revisãozinha, né? Ele é o componente da unidade geradora de vapor, né, que a gente chama de caldeira, mas é a unidade geradora de vapor, destinado a converter a energia química do combustível em energia térmica, onde ocorre a queima ali dentro. Ok? Os projetos geralmente se alternam entre queima em suspensão, queima em grelha e leito fluidizado. A gente vai ver as características de cada um desses, tem suas vantagens e desvantagens, certo? Queima em suspensão é mais abrangente, né? E grelha e leite fluidizados são restritos a pequeno porte e médio porte. Hoje em dia até consegue grande porte, leite fluidizado, mas geralmente a gente vai estar trabalhando aí com queima em suspensão. E eles são para combustíveis sólidos, daí, grelha e leite fluidizado. Então a gente vai ter sistemas auxiliares. As fornalhas elas possuem um sistema de distribuição de ar que divide o ar em duas frações ou três, dependendo do sistema, né? Ar primário e ar secundário. O ar primário é a fração fornecida junto com o meu combustível. Então, muitas vezes esse ar está fazendo o arraste de combustível, se for carvão, do meu moinho, né, que fez a moagem dele até o meu queimador. E o ar secundário é a fração complementar, que é injetada às vezes em contracorrente, né, para criar um vórtice, aumentar a eficiência de queima, por um outro conjunto de bocais que estão insuflando esse ar secundário para ter uma queima completa, né? Uma queima mais próxima da completa, né? Reduzir o carbono não queimado e conseguir melhores eficiências. Então, geralmente a gente vai estar trabalhando com ar, como a gente viu, acima, geralmente não, é sempre acima do meu ar estequiométrico, né? Mas se eu tiver um bom balanço entre ar primário, ar secundário e pulverização do combustível, eu vou estar trabalhando mais próximo a esse ponto, né? Mais próximo de uma eficiência mais alta. Então, eu vou estar com esses dois sistemas, com o objetivo deles é garantir a combustão completa, mais próximo possível, e a interação dos jatos de ar, né? Ela cria essas condições aerodinâmicas para garantir o tempo de resistência do combustível na fornalha. Eu quero que esse meu combustível fique tempo suficiente ali dentro para queimar completamente. Se tiver combustível não queimado saindo, eu estou perdendo dinheiro ali em termos de poder calorífico, né, que poderia ter queimado. E proporciona uma mistura adequada dos reagentes da combustão. Né?
do ar e combustível. Em termos de combustíveis convencionais, o que a gente tem? Óleo ou gás natural, né, que a gente vai poder queimar em suspensão. Carvão pulverizado também, em suspensão. E em termos dos sólidos, a gente pode queimar em grelha ou leito fluidizado. Daí eu posso ter lenha, bagaço de cana, resíduo de industrial, posso queimar lixo, né? Tudo que tem algum poder calorífico, eu posso queimar em algum sistema desses. Em relação ao projeto da câmara de combustão, eu tenho que ter um volume apropriado para o tipo e quantidade de combustível. Então, o volume da minha câmara de combustão, da minha fornalha ali, ele vai ditar a temperatura, a taxa de transferência de calor. Então, eu vou ter que ter um volume apropriado para ter a mistura, ar, combustível e uma queima adequada para o tipo de combustível, né? E para a quantidade que eu quero queimar. Ele tem que ter uma altura compatível com a circulação de água e tempo de queima, né? Ela tem que ser alta ao ponto do alto o suficiente para o meu combustível ir queimando enquanto vai subindo, né? Sair pela, pelas chaminé junto com os gases. Mas também ela tem que ser, não pode ser muito alta para propiciar a parte de recirculação nas paredes d'água, né? Eu vou ter o condensado saindo pela parte inferior do meu separador de vapor, ele vai nas paredes d'água, vai evaporar e vai subir de novo, então tem que ter um tamanho adequado para isso. A disposição adequada dos queimadores para evitar contato chama-tubo. Como eu falei, né, pessoal, a temperatura da chama é muito superior à temperatura que eu vou estar operando ali dentro dos tubos. Então, se eu te colocar a chama em contato direto com o meu tubo, eu vou estar concentrando aqui, né, a chama, eu vou ter uma taxa de transferência de calor muito alta aqui. O que pode acontecer é ter a evaporação em filme aqui. Eu evaporo o líquido e eu não tenho mais líquido molhando aquela superfície interna do meu tubo. Se isso acontece, eu vou ter uma taxa de transferência de calor reduzida pela parte interna do tubo, porque não tem mais líquido molhando ele agora. E ele pode superaquecer, eu posso ter problemas em questão de segurança, né? Eu posso ter um gradiente de tensões térmicas gerados, porque eu vou ter aqui uma área olhando de cima no meu tubo, uma área muito quente de tubo, e aqui uma área com uma temperatura mais reduzida, então eu vou ter um gradiente de tensões térmicas, que isso pode danificar o meu tubo, né? Então eu não quero que o meu queimador, que a chama, encoste no tubo. Eu vou ter que ter dimensões apropriadas da minha grelha, se eu estiver queimando em grelha, né? Geometria apropriada da câmara para ter uma mistura mais adequada do combustível com ar. E temperaturas compatíveis com o equipamento e combustível. Então, se as minhas cinzas têm uma temperatura de fusão X, e eu estou trabalhando com fundo seco, a gente vai ver depois, eu não quero que a minha cinza tenha fusão da cinza. Então, eu não posso chegar em temperaturas de fusão, próxima temperatura de fusão da minha cinza, certo? E os equipamentos também, né? Qual é a temperatura que eu posso chegar nos tubos? Então, tudo isso vai estar associado ao meu projeto da câmara de combustão. Então, eu tenho algumas características que são as cargas térmicas, né? Então, para o projeto, eu considero alguns parâmetros técnicos. Eu posso ter a carga térmica superficial da grelha, superficial, né? Então, eu estou trabalhando com uma unidade de área. É só olhar aqui, eu tenho 1 m², área. Representa a liberação de calor na fornalha em quilowatts por 1 m² de superfície de grelha. Então, eu tenho uma grelha onde eu vou colocar. Pessoal, a mesma coisa daí, a ideia, né? A mesma de um churrasco, eu vou ter a grelha, né? Simplificando bastante. O que está acontecendo é que eu vou colocar o carvão em cima da minha grelha, eu vou ter ar sendo insuflado por baixo e a queima acontece em cima da grelha. Mas a geometria da grelha é a geometria de forma simplificada de uma grelha de churrasco. Então, a área que isso aqui tem que ter, né? Eu posso tirar a partir desse parâmetro e de valores característicos para um trocador de calor, para projetos, né, de caldeira, valores característicos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa minha carga térmica em quilowatts por 1 m².
a vazão de combustível, quilograma por segundo, ou dependendo se é uma vazão volumétrica, metro cúbico por segundo, poder calorífico inferior dele e a área da superfície. Então é uma relação entre m.pci, que vai me dar em quilowatts, e a área em metro quadrado, né? Uma relação dessa potência pela área da grelha, certo? Essa é a minha carga térmica superficial da grelha. Eu tenho a carga térmica superficial das paredes d'água na fornalha. Então, como eu comentei, a parede d'água é onde está acontecendo a mudança de fase. Vou fazer mais ou menos o mesmo raciocínio. Eu vou ter aqui, né? O meu QAP vai ser em kW por metro quadrado, é uma embaixo. Eu tenho o MC, né, de combustível, M ponto, PCI, só que agora eu vou colocar a área da superfície parede d'água da fornalha. Né? Então eu tenho valores típicos para diferentes tipos de fornalha, diferentes condições de combustível, temperaturas, que daí eu vou buscar lá, eu quero para tal fornalha, busco um valor típico, jogo aqui, nesse meu valor típico de carga térmica, jogo aqui, com isso eu consigo achar uma área típica de superfície de parede d'água que eu preciso ter no meu projeto, certo? A carga térmica volumétrica da fornalha representa a energia térmica liberada por metro cúbico, daí agora já é volumétrica, né? Então eu vou fazer o mesmo raciocínio, m ponto PCI, só porque eu agora divido pelo volume da fornalha. Então é o volume da minha câmara de combustão, né? Que eu quero ter. Daí eu vou lá, coloco que tipo de combustível eu estou operando, que tipo de caldeira eu quero, se é aquotubular, flamo-tubular, se, né, se eu vou queimar óleo, se eu vou queimar carvão pulverizado. Acho um valor típico de QV e com isso eu consigo achar o volume de troca térmica que eu tenho. Então eu consigo amarrar esses parâmetros, né, para achar para o projeto de uma fornalha. Então isso aqui se eu pedir para vocês, né, um projeto de uma aquotubular, flamo-tubular, vocês conseguem buscar todos esses valores em tabelas. Recomenda-se manter os valores de QV dentro das faixas. Opa, recomenda-se, recomendado, tem que arrumar esse texto depois. De maneira que o volume e a altura da fornalha sejam suficientes para a queima total do combustível. Né? Eu não quero ter carbono não queimado. Os valores de QV acima do recomendado podem implicar um aumento excessivo de temperatura, consequentemente formação de escórias, rupturas do tubo, etc. E conhecendo a vazão e o poder calorífico de combustível, né, o valor da carga térmica permite calcular o volume requerido da fornalha. Como eu falei, né, eu vou entrar com vazão de combustível e PCI, e a partir de um valor típico eu consigo achar o volume da minha fornalha. Né? Então aqui eu tenho alguns valores de tabela, né, de alguns equipamentos. As cargas térmicas superficial e volumétrica são maiores nas fornalhas óleo do que fornalha carvão. Vamos ver o porquê isso e, né, por que a diferença de combustível implica nisso. E aqui eu posso ver os valores típicos, né, em quilowatts por metro cúbico. Então se eu tenho queima de óleo ou gás, vou ter essa faixa aqui dos X de valores típicos do marco tubular. Essa faixa numa flama tubular, isso aqui varia bastante também da dimensão da minha caldeira, né? Porque esses valores são diferentes nas duas tabelas, mas isso depende bastante da potência geral da minha usina, né? Mas a gente pode ver que carvão mineral eu tenho valores inferiores do que óleo combustível, né? O que isso quer dizer? Vamos voltar aqui. Quer dizer que para o óleo eu tenho valores maiores aqui, eu posso ter volumes menores, né, de câmara de combustão. Implica em volumes menores, porque o tempo médio da queima do óleo pulverizado, né, é aproximadamente a metade do tempo de queima do carvão. Então ele queima mais rápido.
Isso já reduz o volume, né? Na queima do carvão, ao contrário da queima do óleo, existem partículas de maiores dimensões, então elas precisam ficar ali mais tempo, né? A transferência de calor nas paredes da fornalha é diminuída pela presença de cinzas aderidas, como resultado da queima do carvão. Então, com o tempo, vai reduzindo a minha taxa de transferência de calor, porque eu vou tendo cinzas sujando as minhas paredes, a parede d'água. Então, isso não acontece com óleo. Isso afeta nesses valores típicos de cargas térmicas, né, volumétricas, entre o óleo e o carvão. Então, o combustível afeta nisso. Em relação à queima ao óleo, né, a combustão ocorre em suspensão na fornalha, onde o combustível, daí eu posso ter óleo, combustível, óleo diesel, é nebulizado. Então ali eu coloquei pulverizado, né, mas pulverizado é um termo melhor aplicado para carvão. É que a gente vai moer ele e pulverizar ele dentro da minha fornalha. Para óleo a gente vai usar nebulizado, né? No maior número possível de pequenas gotas. Então a gente vai ter partículas ali, né, gotículas, flutuando em suspensão e queimando. Isso vai permitir a maior área de contato com o ar. O espaço da câmara de combustão é bastante variável. Isso aqui a gente vai ver que daí vai depender de alguns tipos, né? Então, por exemplo, nas flomotubulares posso ter pequenas câmaras de combustão, as cargas térmicas altas, podendo chegar a casa de 2.000 kW por metro cúbico, né, carga térmica volumétrica. E a aquatubular de grandes centrais, elas geralmente operam com cargas inferiores a 400 kW por metro cúbico. A gente viu que as flomotubulares são mais compactas em geral, né? Elas são utilizadas dentro da indústria. Então eu vou lá, eu compro aquele minha flomotubular, geralmente um casco tubos, que tem já o meu queimador, todo o sistema que eu preciso para botar em operação já acoplada nela. Eu compro ela, instalo na indústria e ela já está rodando. Se eu vou fazer uma grande central, daí eu vou ter equipamentos de fabricantes diferentes, né? Tem que ver quem que vai me fabricar a bomba, quem que vai me fabricar os ventiladores. As paredes d'água também não vão vir prontas, né? Vou ter que fazer toda a estrutura soldada em loco, porque é um prédio de vários andares. Então, geralmente as flomotubulares são mais adequadas para pequenas cargas, já vem tudo o sistema montado, né? Aqui é o exemplo de um sistema completo de queima óleo. Então depois vocês dão uma olhada com calma, mas eu vou ter o que? Eu vou ter um aquecimento um pré-aquecimento do meu óleo. Eu vou estar usando aqui vapor para fazer esses aquecimentos. Então eu tenho extrações de vapor ao longo da minha planta que são utilizadas para tanto aquecer esse meu combustível, quanto também pode entrar junto na nebulização, dependendo do tipo de queimador que eu tenho, né? A temperatura do óleo aqui estava 50 graus, né? Ainda está a 50 graus, vai sendo bombeado. Tem um aquecedor que aquece usando vapor e vem o meu óleo a 120 graus. Eu posso ter um retorno de óleo ou não. Isso vai depender do tipo de queimador também, né? Então eu tenho aqui um sistema de alimentação e queima de óleo, bombas de engrenagem ou rosca, e sistemas complementares, né? Ele é aquecido por vapor ou resistências elétricas. Então eu posso ter, como eu falei, extrações de vapor ao longo da minha planta que vão ser utilizadas para esses serviços auxiliares. Então o meu próprio gerador de vapor, minha planta, gera vapor que alimenta esses serviços auxiliares, né? Em relação às características de nebulização do meu óleo, eu vou ter aqui esse diâmetro das gotas variando de 10 a 200 micrometros. Bons queimadores garantem pelo menos 85% das gotas com um diâmetro inferior a 50 micrometros. Ele é aquecido para poder ser bombeado, então a gente tem para óleos uma dependência bem alta entre viscosidade e temperatura, né? Antes da injeção há uma segunda etapa de aquecimento na ordem de 140 graus para atingir a viscosidade adequada para a nebulização. Certo? A gente vai ver agora os tipos de queimador que eu posso ter quanto à forma de nebulização. Eu posso ter queimador de pressão direta ou nebulização mecânica, queimador de pressão com retorno de óleo, queimadores com fluido auxiliar e queimadores de copo rotativo. Ok? Eu coloquei aqui alguns valores típicos
para os queimadores. Então a gente tem aqui os queimadores de pressão direta ou nebulização mecânica, né? O óleo combustível comprimido entre 5 e 30 bar, né, que vai dar 500 a 3.000 kPa. É bem comum usar mais bar dentro dessa área de geradores de vapor. Nebulização realizada devido à energia cinética do líquido, né? Então, eles ganham movimento de rotação ao passar pelos bicos injetores e são lançados da forma de partícula. Eu tenho aqui o meu óleo entrando pressurizado, né? Eu tenho um bocal, um biquinho que vai fazer essa parte de nebulização, né? Onde vai espalhando minhas gotículas. O suprimento de ar é obtido por ventiladores de baixa pressão. Eles garantem boa nebulização em carga constante. O problema é que eles não conseguem operar com carga inferior a 40% da máxima, geralmente. Eles não são apropriados para equipamentos que operem com variação de carga. Então, se eu tenho lá a minha usina ou a minha caldeira que eu tenho uma variação na geração de vapor dependendo dos equipamentos que estão instalados nela, esse tipo de injetor não é o melhor, né? Porque se eu quiser reduzir a carga dela, a carga de geração de vapor, esse queimador ele não vai ser adequado para isso, para essa variação de carga. Daí eu tenho algumas alternativas. Eu posso ter o queimador de pressão com retorno de óleo. Então eu tenho aqui o meu óleo indo pela parte central e eu tenho linhas de retorno. E essas linhas daí elas vão ter uma pressão, né, aqui nesse ponto de retorno, que a diferença de pressão entre a injeção do óleo e essa linha de retorno vai dizer o quanto que vai retornar de óleo. E com isso eu consigo trabalhar com cargas variadas, né? Eu vou ter esse meu retorno vai permitir daí operar com cargas em até, quem sabe, 10% da minha carga máxima, cargas inferiores, né? O movimento de rotação do líquido é obtido por pressões relativamente altas, a parte do óleo se projeta para a câmara e parte retorna, né? Dependendo da pressão reguladora, como eu comentei. Permite operar em cargas inferiores, certo? Depois vocês deem uma lida nesses tópicos, eu também vou mandar material complementar. Eu tenho queimadores com fluido auxiliar, então eu posso, junto com o meu óleo, injetar ar, ou ar primário, no caso, né, que eu tenho meu ar secundário, que estava presente nos outros também, ou vapor. Então eu posso ter uma extração de vapor. Meu vapor gerado, eu posso pegar uma parcela dele e jogar aqui junto, para nebulizar o meu óleo, né? Então eles podem operar com vapor, ar comprimido ou ar a baixa pressão. Pode operar com cargas a partir de 20% da máxima. Então, todos esses queimadores têm suas vantagens e suas desvantagens, né? Queimador a vapor, ele opera com pressões geralmente inferior a 7 bar, um consumo baixo, inferior a 10% do óleo em termos de vapor. Queimador de ar, ele trabalha com pressões geralmente inferiores a 1 bar e meio, e a quantidade de ar varia em torno de 25 a 50% do consumo do óleo. Ok? Então esse é o meu terceiro tipo. E eu posso ter o de copo rotativo. O que acontece? O meu óleo ele entra nesse copo cônico que está girando em alta rotação e ele vai, por força centrífuga, sendo arrastado até a extremidade do copo e vai sendo pulverizado na forma de gotículas, né? Então, o ar primário tem uma ação complementar de nebulização, ele está entrando aqui, né? Esse meu ar 1. Então ele também ajuda na parte de nebulização e aqui é o meu ar secundário, né? Eu tenho um controle de jato limitado, quantidade de ar primário varia em torno de 10 a 25% do ar total de combustão, certo? Então vamos fazer aqui um exemplo. Esse exemplo eu acho que eu pedi para vocês já antes, vamos refazer porque vocês apresentaram dúvidas, né? Então, uma unidade geradora de vapor com capacidade para 200 kg por segundo de vapor superaquecido. Eu tinha extraído uma parte desse exercício, acho que a gente fez só o consumo de óleo e combustível. Agora a gente vai ver isso aqui, ó, o volume mínimo para a câmara de combustão, né, para ter uma câmara de combustão adequada. Eu tenho vapor superaquecido a
12.000 kPa e 520 graus Celsius, como eu falei, né? Temperaturas que eu opero estão nessa faixa. Não chegam perto da temperatura de combustão aí de 1.600, dependendo, 1.800, né? É projetada para queimar óleo. A temperatura da água de alimentação é de 260 graus, admitindo-se um resfriamento térmico na ordem de 90%. Estime o consumo de óleo combustível e o volume mínimo para a câmara de combustão. Né? Então vamos refazer o A e depois a gente faz o B, o volume mínimo da câmara de combustão. Então vamos lá, eu coloquei aqui os valores típicos, né? Quer dizer, os valores de tabela. O H vapor superaquecido, no caso para 12.000 kPa e 520 graus Celsius. E o da água de alimentação para 12.000 kPa também, né? Alta pressão. E 260 graus. Então é o que está entrando no nosso sino, né? Diagrama TS. É o que entrou aqui no ponto 2, depois da bomba, entra na caldeira, vem, superaquece. Né? É que aqui, toda essa parte aqui é responsabilidade, digamos, da minha fornalha, de inserir calor nessa parte toda aqui, ok? Então, eu fui lá e busquei um valor de PCI para aquele óleo combustível em questão, típico de, o médio, né, de 41.600 kJ por quilograma, ok? Então, vamos primeiro achar aqui fazer um balanço de energia para ver qual é o meu consumo de combustível, né? Que esse aqui foi o que a gente fez, o item A, que eu pedi para vocês. Então, balanço de energia vai ser a minha parte da queima. A energia liberada pela queima vai ser igual à energia que vai virar vapor. Vou colocar assim bem simplificado, né? Então, o que vai estar relacionado à queima? O M ponto combustível, vezes PCI do meu combustível, vezes o meu rendimento térmico, que ele deu, diz que é 90%, se não me engano. E o que eu tenho de vapor aqui? É o meu M ΔH, M vapor, ΔH, que é o meu H vapor menos HA. Esse é o meu balanço, né? Substituindo todos os valores que eu coloquei aqui, eu vou achar que o meu M de combustível é igual a 12,1 kg por segundo. Então, isso aqui a gente já fez essa parte do exercício. Agora vamos para a segunda parte. Eu vou olhar qual é aquela minha carga, né, volumétrica típica para a planta em questão. Eu falei que é uma aquotubular com queima em óleo. Então, é que eu tenho entre 200 e 800. Ele que é o mínimo. Vamos dizer que para essa em questão, né, desse fabricante, para essas condições de óleo e tal, a gente está trabalhando com 400, ok? Então eu tenho essa minha carga, esse meu Q, né, como é que eu coloquei ele? É um Q maiúsculo, usei no slide. O QV vai ser de 400 kW por metro cúbico. Né? Esse é o valor que eu vou usar. Então, se eu olhar naquela minha equação, na carga volumétrica, eu tenho que é o meu M ponto C PCI, né, dividido pelo meu volume, né, da combustão, certo? Como eu quero saber o mínimo, se eu estou usando esse meu valor de 400, eu troco aqui, eu vou colocar aqui meu volume da fornalha, vai ser, ele tem que ser maior, eu coloquei que o meu mínimo é esse 400, né, do que o meu M de combustível, PCI, dividido pelo meu QV,
Substituindo os valores, né, o meu QV usando 400, o PCI foi dado, e o meu M de combustível eu encontrei no outro exercício, eu vou encontrar que meu V da fornalha tem que ser maior do que 1.250 metros cúbicos. Ok? Esse é o volume da minha fornalha. Certo? Então, num exercício eu pedi, vocês olham aqui na tabela, né? Daí façam as justificativas adequadas, por exemplo, para esse combustível eu estou supondo que para aquele meu fabricante, tudo eu vou estar querendo operar com esse 400, ou alguma justificativa para estar no 200, né? Alguma para estar operando no 800. O que significa ter uma carga mais alta? Eu comentei, né? O que significa ter uma mais baixa? Então justifica. Né? Eu vou trabalhar dentro do 800 porque meu combustível tem essas propriedades, essas características, ok? Para carvão, daí eu teria menor, né? Se eu quiser fazer o mesmo exercício para um de carvão, como é que eu vou estar trabalhando? Certo? Então, vamos para a parte de queima de carvão pulverizado, né? Que é o mais comum em termos de termoelétrica. Não mais comum, né? Mas é muito comum em termos do campo de termoelétrica, porque é vantajoso, tu tem carvão disponível na região. É um combustível sólido, ele tem que ser previamente preparado em moinhos. Eu não preciso estar usando só carvão pulverizado, eu posso ter biomassa pulverizada também. Devo ter processos de moagem e secagem. Granulometria tem que ser adequada para queima. Né? E esse combustível pulverizado é transportado pneumaticamente por ar comprimido, né? Pelo ar primário até o queimador. A gente vai ver melhor o sistema deles que usa. E geralmente daí a gente vai usar carvão mineral, né? A gente vai ter carvão mineral sendo minerado em alguma região, né? Ali na, na região do sul de Santa Catarina tem a Criciúma, né? Tem minas de carvão a céu aberto. Então a gente usa esse carvão. Ok, em relação à queima de carvão pulverizado, né? O que acontece? A gente tem um silo, né, de carvão, onde eu vou ter aqui a minha matéria-prima aí para combustão. Meu carvão ele vai cair num dosador, são umas esteiras, né, que vão rolar esse carvão até o moinho. Daí no moinho tem umas pedras que ficam rodando em volta ali, né, vai fazer a moagem do carvão. E eu tenho um ar sendo insuflado pelo ventilador forçado, né, meu ar primário. Ele pega esse carvão pulverizado e joga ele nos queimadores dentro da minha caldeira, né, para pegar fogo aqui. Então eu tenho o ar quente entrando, que passou pelo pré-aquecedor de ar. Ele vai para o ventilador e ele é insuflado aqui também na minha caldeira, ok? Então, geralmente pré-aquecido, ar primário, né? Ele é desviado para transportar o pó do carvão do moinho aos queimadores, certo? Então, a granulometria do carvão é variável. A boa pulverização ele tem de 70 a 90% do carvão com essa granulometria inferior a 200 mesh, 75 micrometros. Queimadores para carvão pulverizado podem ser de injeção rotativa, né, ou de múltiplos bocais, daí dependendo da volatilidade. E aqui a gente vai ver então o queimador. Né? Como é que acontece? Ele é uma espécie de lança que é inserida tem um motor, um atuador elétrico que empurra ela para dentro da caldeira quando ela vai ser acionada. Né? O ar é forçado a entrar na câmara de combustão em movimento rotacional, então ele vai ajudando na rotação do meu carvão pulverizado para ajudar na queima. O ar primário compreende em torno de 20% de todo o ar utilizado, então eu tenho o resto vindo pelo ar secundário aí, ou terciário, dependendo da queima. A temperatura da mistura é menor que 100 graus e a temperatura do secundário daí é mais elevada. Né? Eu não tenho uma chama de ignição, né? O carvão ele entra numa mistura que já está acima da temperatura de ignição dele, né? Então
eu só jogo combustível e ar, ele vai fazendo a manutenção dessa minha chama. A velocidade de saída do ar primário é entre 15 e 27 metros por segundo e secundário 20 e 40, né? Um pouco mais elevado. Daí tem casos que a gente vai ver de ciclone, assim, que eu vou ter ares secundários com uma velocidade muito mais elevada. Aqui é o queimador, como eu comentei, né? Eu tenho um atador, o ignitor para dar pelo menos o início da chama, né? Entrada de óleo, aqui no caso de óleo, né? Mas pode ser para carvão também. Eu tenho a mistura, aqui ó, o carvão entra aqui. Eu posso ter a mistura, não posso ter um queimador que opera com óleo e carvão. Né? Eu posso usar o óleo daí para início, para dar o start do meu gerador de vapor, né? Da minha usina, minha planta. Tem o ventilador do queimador, a parede de água da fornalha, né, que são os tubos, vários tubos de água, onde eu tenho a caldeira em si, né, a ebulição ali acontecendo. Para manter as condições de operação desejáveis e estáveis, a gente pode ter queimadores inclináveis ou em diversos níveis, como eu falei, né, eu tenho aqui a minha planta, em algumas alturas eu vou ter esses queimadores. Então, dependendo da carga que eu estou operando, eu posso trabalhar mais com os queimadores superiores, que daí vai deixar mais quente ali a parte do superaquecedor, né? E dependendo da minha cinza, ela vai cair no fundo seco, sem risco dela mudar de fase, né? Chegar no ponto de fusão das minhas cinzas, que daí, se é uma usina de fundo seco, ocorrer essa fusão das cinzas é prejudicial, ela pode grudar na parede d'água, pode danificar, né? Pode criar tensões térmicas, corrosão, tudo isso pode acontecer se tiver a fusão das cinzas. Então esse é um fator determinante para a escolha do tipo de fornalha, é o tipo de combustível que eu tenho e a temperatura de fusão das cinzas que eu tenho. Né? Então eu posso ter o fundo seco ou fundo úmido, vamos ver o que acontece, né, em cada um deles depois. Aqui é mais um tipo de queimador em múltiplos bocais, então eu tenho ar e carvão intercalado óleo também eu posso ter, tanto para startup ou para ajudar na combustão. Né? O controle de jato, né, o ar secundário e queimadores em alguns andares. Né? Então eu posso instalar isso aqui nos cantos da fornalha. Aqui alturas de 5 a 7 metros. Né? Os parâmetros típicos para esses múltiplos bocais eu deixei aqui, a vazão máxima de combustível, temperatura de mistura, né? Fica mais ou menos perto daquela outra que a gente viu. 100 graus e o secundário de 300 a 315 graus e mais ou menos as mesmas velocidades. Mas daí eu vou ter ângulos dos direcionadores do duto, do primário e do secundário, ângulos diferentes para a injeção do ar, né? Em relação à minha fornalha de fundo seco, né, as cinzas elas caem na fase sólida, isso quer dizer o fundo seco por causa disso. Então elas são normalmente projetadas para carga de 170 a 230 kW por metro cúbico, que é o 3 elevado, né? Cargas superiores que não impliquem o aumento da temperatura de fusão, acima da temperatura de fusão da cinza também pode ser utilizado. O que quer dizer isso? Quanto maior a minha carga, como eu comentei, né, geralmente eu vou ter temperaturas mais elevadas dentro. Né? Quanto maior os quilowatts por metro cúbico, né, menor o meu volume de câmara de combustão. Então eu vou ter temperaturas mais elevadas. Se essas temperaturas estiverem acima da temperatura de fusão das cinzas, daí eu já vou ter problema, porque esse aqui é um modelo de fundo seco. Então eu quero as minhas cinzas sólidas no fundo. A aglomeração delas pode comprometer a segurança e troca térmica, se elas começarem a fundir, né, elas liquefazerem, grudarem na superfície dos tubos, né? Isso pode comprometer. Então as cinzas pesadas caem por gravidade no fundo da fornalha e são retiradas por meio mecânico, alguma esteira, né, um agitador. Então, como eu falei naquele desenho, né, geralmente esses componentes eles têm esse formato cônico no fundo para eu conseguir extrair pelo fundo as cinzas. Né? O precipitador eletrostático vai ter. Então, vários componentes têm esse fundo cônico, que é onde vai acumulando as cinzas e eu consigo fazer a remoção. Ok?
As cinzas leves, daí elas são conduzidas pelos gases de combustão, elas são carregadas, né? Aqui vai ter a minha combustão, os gases vão caminhar por aqui, daí vão sair depois lá na chaminé. E as cinzas leves elas vão sendo carregadas. Daí a gente vai ter que retirar elas ou no precipitador eletrostático, ou na chaminé, algum filtro, né? Certo? Espero que nessa altura do campeonato esteja bem claro para vocês o funcionamento desses geradores de vapor, né? Dessas grandes caldeiras de grande porte. Então aqui eu vou ter o carvão mais ar primário, o ar secundário, né, que vão se misturar nos queimadores. Eu posso ter os queimadores para fundo úmido, né, a minha fornalha de fundo úmido. Então os queimadores eles são projetados para queimar para baixo. E a altura é feita de tal modo que a queima do combustível vai ocorrendo e esse combustível fica tempo suficiente para quando chegar lá no fundo ele ter queimado completamente e as minhas cinzas já estarem no estado líquido. Então, eu estou tirando cinza líquida. Tá? Então, lá no fundo, eu vou ter que ter um cuidado especial com os meus tubos, porque eu vou estar em temperaturas elevadas ao ponto da cinza entrar em fusão. Ok? Reduz o arraste de cinzas com os gases de combustão. Então, eu estou jogando para baixo, né? As minhas cinzas estão indo para baixo. Então, vai menos cinza pelos gases de combustão. O volume da câmara também é menor, porque eu quero temperaturas mais elevadas nesse tipo. Né, temperaturas mais elevadas. Eu tenho que ter mais cuidado com os componentes. Né? Tem algumas vantagens e desvantagens que nem todos os modelos. Né? São mais adequados para certos tipos de carga. E eu posso ter a fornalha do tipo ciclone. O que acontece aqui? Eu tenho a injeção do meu ar, combustível, né, nessa disposição tangencial. Então eu crio um vórtex aqui de forma a fazer com que a chama encoste nas paredes d'água, seja forçada a percorrer as paredes d'água. Então, elas foram originalmente projetadas para carvão triturado, porque o carvão ele vai ficar mais tempo aqui circulando em volta nesse vórtex, ele vai ter mais tempo para queimar. Daí isso reduz bastante o meu custo com preparo de combustível. O custo com moinho, com a parte de queimador de pulverização, então esses custos são bem reduzidos. Eu posso usar uma matéria-prima aqui de combustível, mas bom, seria pior no caso, né? Menos tratada, digamos assim. O ar secundário é introduzido tangencialmente a altas velocidades, 90 a 100 metros por segundo. Isso obriga a chama a percorrer toda a parede interna por ação centrífuga. Como eu falei, né? A chama vai encostando em toda a parede interna. E eu posso colocar o ar terciário provocando um efeito de contracorrente. Né? Então, como se eu estivesse agitando alguma coisa numa panela para um lado e depois eu pego a colher e agito para o outro. Né? Eu crio aquela contracorrente, aquele efeito de agitação a mais que vai facilitar a minha combustão. Elas são projetadas para cargas superiores a 5.000 kW por metro cúbico. As capacidades aqui ficam em torno de 45 a 125 MB da minha planta. Né? E operam em temperaturas superiores a 1.600 graus. É conveniente usar carvão com baixo ponto de fusão para ou fundo úmido ou ciclone. Ok? Então, se ele tem baixo ponto de fusão, é complicado trabalhar com fundo seco. Né? Isso faz um pouco de sentido. E esse ciclone ele vai arrastar menos cinzas ao longo do percurso, certo? A maior parte fica por aqui. E eu tenho também queima em grelha. Né? Como eu comentei, eu vou botar o meu combustível em cima de uma grelha e vou fazer a queima dele ali. Ok? Em geral, são para atender capacidades de pequeno e médio porte, né? Inferiores a 200.000 kg por hora de vapor. Se adaptam ao consumo de diversos tipos de combustível, então eu posso queimar o que tem de resíduo industrial na região, eu posso queimar lenha, bagaço de cana, palha de arroz, resíduo industrial, lixo, eu posso queimar várias coisas desse tipo aqui, né? São mais adaptáveis, eu tenho que ter menos tratamento ainda no meu combustível, né? Não precisa de uma preparação muito rigorosa de combustível. A alimentação ela pode ser manual, mas o problema manual é que vai ter muito ponto de infiltração daí de ar, eu vou ter perdas por causa dessas infiltrações de ar, ou automática. Geralmente eu vou ter
queima parcial nesse tipo, né? Eu não estou tendo um tratamento muito bom do meu combustível, então eu vou ter queima parcial. É muito comum encontrar carbono não queimado no cinzeiro, que é onde ficam as cinzas, né? E também é comum arraste de fuligem nos gases de combustão. A área, daí a gente vai ver aquela taxa de carregamento que eu mostrei para vocês, né? Que daí, em vez de ser a minha taxa de capacidade volumétrica, é por carregamento, é por área de grelha. Ok? Então aqui eu posso ter o meu queimador em grelha fixa ou grelha móvel. Um exemplo de grelha fixa. Eu estou jogando carvão aqui no meu silo, ele está descendo, eu tenho aqui o alimentador, né, que vai regular aqui o quanto que vai entrando de carvão, e um distribuidor que vai jogar esse meu carvão aqui na minha grelha. Tá? Essa é a grelha fixa. Eu vou entrar com o ar secundário aqui, por cima. Né? O ar secundário ele vai entrando por cima para completar a minha queima aqui na câmara de combustão. E o ar primário ele vem por baixo. Ele vem por baixo e vai penetrando pelo combustível que está aqui, pela essa minha camada de combustível sólido que vai estar aqui em cima da minha cinza. Então, o ideal é não ter caminhos preferenciais para esse ar insuflado aqui, e ele vai mantendo daí essa combustão. Eu vou tendo que as cinzas com o tempo vão caindo para cá, vão sendo retiradas, né, aqui é a entrada do meu ar primário, e a queima vai acontecendo aqui em cima. Eu vou alimentando, a cinza vai caindo e vai entrando ar. Né? Essa queima fixa. Não existe preparação rigorosa do combustível, como eu comentei, né? O ideal é ter essa granulometria uniforme e a alimentação corresponde às demandas, né? Para não ter muita oscilação de carga na minha fornalha. Pode ser alimentação manual ou automática, mesma coisa que para o outro, ou para a forma geral que eu comentei ali, né? Suplemento de ar assegurado por ventiladores, que forçam o ar através do leito, né? A gente vai chamar aquela camada de combustível de leito. A gente tem outro tipo de queima que eu vou mostrar depois, que é o leito fluidizado. Então eu tenho o ar primário entrando por baixo, né, atravessando esse leito, e o ar secundário vem por cima, vem na caldeira. Ok? O ar primário vem no sentido ascendente, de baixo para cima, para promover a destilação uniforme do combustível. O ar secundário se mistura com os gases e cria turbulência, requerida para completar a combustão. A ocorrência de caminhos preferenciais para o fluxo prejudica o processo de combustão. Ok? Queima em grelha implica na queima parcial, é comum, né? Presença de carbono não queimado. Eu tenho arraste de fuligem também, pelos gases. E eu posso ter a grelha móvel. Então eu tenho umas roldanas aqui, uma esteira que vai girando. Isso aqui, ó, a energia para manter essa esteira é desprezível. Né? O carvão vai descendo do silo, vai indo aqui para essa esteira, vai caminhando, né? E a mesma coisa, o ar vai passando por baixo, vai promovendo a queima. Chega aqui no final, eu tenho essa esteira projetada para a forma com que o carvão que chega aqui no final já queimou. Aqui eu tenho as cinzas, né? Daí as cinzas vão caindo. Eu tenho uma remoção mais eficiente da cinza na grelha móvel. Mas de resto é a mesma coisa. Estou mudando só o design aqui, né? O projeto da minha fornalha. As paredes d'água igual, né? Onde eu vou injetar o ar secundário, daí muda dependendo do projeto, o ar primário. Então aqui eu posso ter caldeiras de maior porte em relação à grelha fixa, essas grelhas rotativas. Okay? Podem ser alimentadas por rotores ou diretamente pela base da grelha. As cinzas caem nas câmaras apropriadas, então tem uma melhor remoção da cinza, que eu comentei. A taxa de combustão é controlada pela espessura do leito de combustível e pela movimentação da grelha, pela vazão de ar. O ar secundário, cerca de 30% dele, né, do ar secundário, é soprado para a câmara logo acima da grelha. Vamos fazer um exemplo, então. Esse aqui eu creio que também a gente já tenha feito, né, mas vou refazer ele aqui com vocês. Um gerador de vapor com capacidade de 5 kg por segundo de vapor, né, deve ser projetado para queimar carvão fóssil. O poder calorífico superior do carvão é
17.535 kJ por quilograma, considerando a entalpia final do vapor, né, de 2.790, e a temperatura da água de alimentação de 80 graus, calcule o consumo do carvão, admitindo um rendimento pelo PCS de 70%. Então, antes eu tinha dado um rendimento térmico pelo PCI, agora pelo PCS. Então, não preciso calcular a umidade nem nada, né? Eu só vou jogar o PCS e o rendimento fechou. Esse aqui que eu tenho, né? Vamos resolver. Ok, vamos lá então. Vou fazer o balanço da mesma forma que eu tinha feito antes, né? Eu tenho a parte da queima e é igual a parte do vapor, né? Então, o que eu tenho da parte da queima? M ponto do combustível, PC, opa, aqui é o PCS, né? Nesse caso, deixa eu apagar, PCS vezes o rendimento baseado no PCS. Isso aqui vai me dar uma quantidade em watts, né? Da queima. E eu vou ter daí o M ponto de vapor, H do vapor, menos H do líquido. Né? Pessoal, a entalpia do líquido subresfriado, isso é uma dúvida que surgiu ali nos grupos, ela é basicamente dependente da temperatura. Praticamente uma função da temperatura da água subresfriada. Ela varia muito pouco com a pressão, né? Então a gente pode simplificar dessa forma. Ou a gente pode achar, né, com a entalpia da água igual ao meu Cp, que é o que eu falei, né, depende da temperatura. Temperatura da água menos uma temperatura de referência, porque a entalpia ela tem como uma base, né, uma temperatura de referência, que aqui no caso vai ser o 0 graus Celsius. Então eu posso encontrar a minha entalpia da água como 4,186, que é o meu Cp, vezes 80 menos 0. Mas eu poderia ir na tabela e procurar também uma entalpia próxima ali para temperatura líquido subresfriado, né, água de alimentação. 335 kJ por quilograma. Ok? Então, fazendo essa conta aqui, jogando isolando o meu M de combustível, eu tenho o meu M de vapor, eu tenho o HV, eu tenho o H agora que eu encontrei, eu tenho o PCS, eu tenho rendimento, com base no PCS, eu consigo achar a minha vazão básica de combustível. Né? Nesse exemplo aqui vai me dar 1 kg por segundo aproximadamente. Ok? Se eu quiser calcular a área da grelha para queima, né? Deixa eu ver se eu falei aqui qual é o tipo de caldeira. Só falei que é para queimar carvão, né? Não falei se é pulverizado ou não. Mas vamos dizer que nesse exercício eu disse que é para queima de carvão na grelha. Então eu posso ir lá na tabela e buscar, né? Da mesma forma que a gente fez naquele outro exercício. O que eu vou ter? Eu vou ter aquele o meu Q, né? Para minha taxa de carregamento ali, para a área, baseada na área da grelha. Vai ser igual ao meu M combustível, né? Aqui o meu seria o PCI, né? Seria o interessante colocar aqui. Vamos colocar aqui o PCS, né? Seria o quanto que eu estou queimando ali em watts, dividido pela área da minha grelha, né? Ok? Daqui eu consigo tirar. Isso aqui é um valor de saída, tomando como base valores típicos, ok? E esses valores típicos vamos colocar aqui. Se fosse grelha estacionária, esses valores iam estar na faixa de 140 a 300 kg por metro quadrado hora, né? A minha taxa aqui. Isso aqui daí já colocando a massa junto aí, né? Então, isso seria já a minha taxa de carregamento. Esse valor aqui daí seria na taxa em quilograma não seria aquela minha carga, né? Não seria esse meu Q nesse valor típico que eu tenho que depois converter. Esse meu Q é em quilowatt por metro quadrado, né?
Mas aqui seria o quanto quilograma de combustível por metro quadrado de grelha por hora, né? Esses são valores típicos. Daí eu teria que converter isso aqui, né, para trabalhar. Mas eu posso encontrar também os valores típicos desse meu Q. Se for, esses são os valores que eu achei na literatura aqui. Se for para esse aqui, na verdade, é para minha grelha móvel. Se for para estacionária, daí fica entre 50 e 150 quilogramas metro quadrado hora. Mas então, como é que vai acontecer? Geralmente eu vou dar daí uma tabelinha com os tipos, né, de equipamento e os valores típicos aqui. Daí vocês selecionam um, justificam por que selecionaram aquele ali, né? E jogam aqui. Esse aqui, no caso, daria a tabela já do que? Da minha taxa por área ali. Minha carga térmica por área de grelha. Ok? Por último, nós temos aqui a queima em leito fluidizado, né? As vantagens. Eu tenho maior flexibilidade de operação com diferentes tipos de combustível. Então, assim como a de grelha, eu também posso trabalhar com outros tipos de combustível, mesmo tendo baixo teor de carbono e alto teor de cinzas e enxofre. É um pouco mais versátil que a de leito fluidizado, de queima em grelha. Pode operar com granulometria relativamente grossa, né? Reduz também o custo de preparação e possibilita a realização de combustão conjunta, carvão mineral, biomassa e resíduos urbanos. Vamos ver como é que funciona essa queima, né? Aqui eu tenho um sistema, né, de monitoramento da queima em leito fluidizado. Vocês podem ver o combustível ali acontecendo. Eu tenho uma câmera dentro da minha câmara de combustão, uma câmera, né, filmando. Isso aqui na usina que eu fiz estágio também tinha, para ver se os queimadores estavam todos em operação. Se não tinha algum entupido ou alguma chama que podia estar danificando a parede d'água. Ali no fundo eu tenho um leito. Tem outro vídeo aqui para mostrar. Aqui eu tenho um exemplo, um modelinho de como é que funciona essa parte de queima em leito fluidizado, né? Vamos avançando aqui. Aqui eu tenho minha caldeira, né? Vocês podem ver os equipamentos. Ó, vamos lá. Eu tenho um misturador ciclone aqui. Eu tenho a câmara de combustão, o steam drum, né, o separador de vapor lá em cima. Um recuperador, que ele está só mostrando os componentes que eu tenho. Chaminé, né, o elevador de carvão, ou que for o combustível, né? Então, como é que funciona? Eu tenho aqui meu combustível no meu silo. Ele vai sendo empurrado através de um parafuso sem fim até encher esse meu leito, onde vai ocorrer a queima com esse meu combustível, né? Ali é o meu separador de vapor, vai descer a água lá para a parte inferior, né, das paredes d'água. E aí eu tenho meu ventilador, né, insuflando o ar onde ocorre a queima. Aí ele chama de leito fluidizado porque o meu sólido ele vai estar como se fosse um fluido ali, queimando, né? Eu tenho um ar por baixo e ele fica queimando o tempo suficiente para queimar completamente o combustível dentro da câmara de combustão. Agora começo a manter uma alimentação de combustível e eu tenho a queima, né, desse meu leito fluidizado. É um pouco diferente da queima em grelha porque eu tenho essa movimentação dos meus sólidos, como se ele fosse um fluido. Eu posso ter também uma forma de recirculação. Então aqui eu tenho particulados nesse ciclone que voltam para minha câmara de combustão. Então ele fica fazendo essa recirculação o tempo suficiente para completar a queima, certo? Daí ali eu tenho o precipitador eletrostático, né, que remove boa parte das impurezas antes de sair para a chaminé. Ok? Então, tem uma recirculação aqui, né, dessas cinzas para queimar de novo, para aumentar a eficiência. Né?
Então esse é um exemplo de queima em leito fluidizado. Voltando aqui aos comparativo, né? Eu tenho a queima em grelha de leito fixo, né? Combustível, ar, né? As cinzas caem, o ar vem por baixo, combustível aqui. Eu tenho a queima pulverizada em leito arrastado, então eu arrasto isso aqui, a cinza sai por baixo normalmente, né? Esses aqui são os que a gente viu antes. E aqui em queima em leito fluidizado, eu posso ter dois tipos. O borbulhante, que daí o meu sólido ele fica com o ar borbulhando entre eles, né? Ele fica como se fosse realmente um fluido aqui. Esse aqui é o meu leito fluidizado. E eu posso ter o circulante, né? Que é aquele vídeo que a gente viu, né? Eu tenho o meu leito, ele sobe, aquele é uma mistura dos dois. Eu tenho esse leito assim e eu tenho a parte de recirculação. Aqui eu pego as partes desse combustível que foi arrastado e jogo de novo para cá. Então o vídeo que a gente viu tem a mistura desses dois, né? Vantagens: alta eficiência da queima do combustível, possibilidade de remoção de compostos de enxofre, então eu posso colocar alguns componentes para remover esse enxofre, né? Dessulfurização é feita com adição de calcário. O enxofre, o que ele faz? Eu já comentei em outras aulas, né? Mas se ele é arrastado junto com as cinzas e chega na temperatura de orvalho ali nas tubulações, ele vai condensar e corroer os tubos, né? Então é indesejável esse enxofre. Temperatura de combustão menores que nos sistemas de queima em suspensão, né? Que vai de 1200, 1400 até 1600. Aqui fica entre 850 e 950. E redução da emissão desses NOx, os óxidos nitrosos. Os tipos de fornalha que são mais utilizados são o convencional ou borbulhante, né? E eu posso ter uma superfície de troca imersa no leito. Então, naquele leito que eu mostrei ali, onde eu tenho meu fluido borbulhando, eu posso chegar em introduzir ali os tubos, trocadores de calor, que vão fazer a parte de ebulição, né? Então aqui eu tenho a própria queima do leito e os tubos trocadores ali. Isso aumenta bastante a troca térmica. E eu posso ter o leito fluidizado circulante, né? Então aqui eu tenho convencional borbulhante, né? Eu tenho os feixes de tubo aqui dentro do meu leito, entrada de ar, o combustível e a remoção de cinzas pela parte inferior, né? O resto é comum. Eu tenho aqui os outros trocadores de calor no circuito dos gases até sair pela chaminé. E eu posso ter o circulante, né? Eu estou entrando aqui com combustível, ele vai, sobe, eu tenho esse ciclone, né? E parte dele mais densa, né? Desce e volta para cá, ok? Os dados comparativos entre caldeiras para queima de combustível sólido. Eu posso ter a queima em grelha, né? Essas aqui são as velocidades de ar, né? O diâmetro das partículas, temperatura na fornalha. Então, grelha eu vou atingir aqui 1100, 1300, suspensão, carvão pulverizado vai até 1200, 1500, e os leitos fluidizados ficam nessas temperaturas inferiores aqui, né? Mas olha só o diâmetro das partículas. É bem superior, né? É superior pelo menos ao em suspensão. A grelha mais ainda. Sistemas de combustão do leito fluidizado têm limites de dimensionamento. A carga térmica superficial varia entre 1 a 8 megawatts por metro quadrado. Para leito com áreas acima de 100 metros quadrados, o ar não se distribui uniformemente. Então, eu comentei, né, tem que ter uma distribuição uniforme do ar para ter uma queima mais satisfatória. A possibilidade do uso de combustíveis de baixa qualidade e o rigor imposto por normas ambientais estimulam a utilização do leito fluidizado. Ele vai manter mais tempo ali na queima, né? E eu posso usar o combustível com uma qualidade pior. Ok? E aqui, pessoal, nosso cronograma, né? Então a gente está na aula 6, metade do nosso curso, digamos assim. São 12 encontros que a gente vai ter, 12 semanas, né? A gente está na verdade, aula 4, mas na sexta semana.
sobre queimadores. A próxima aula a gente vai ver a parte de características construtivas e dispositivos e superfícies, né, superfície de troca térmica da caldeira. E eu vou começar a colocar daí os exercícios parecidos com o que foram cobrados na avaliação 1. Eu vou tentar gravar aulas de exercícios resolvidos, mas colocando os outros componentes que a gente tinha para aumentar o rendimento da caldeira, né? O reaquecedor, a extração de vapor da turbina, extração intermediária. A gente vai fazendo com calma todos esses. Então tá, gente. Até a próxima. Um abraço.